Oi gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Verity, escrito pela Colleen Hoover. Se você tá chegando agora no canal, já peço pra você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho e de me seguir no Instagram e no TikTok. O link tá aí na descrição pra você não perder nenhum conteúdo que eu faço nas redes. Antes de começar, eu já quero dar um aviso de gatilho para este livro. Tá? Ele é recomendado para maiores de 18 anos, tem cenas muito pesadas de violência, muito pesadas mesmo. Tentativa de suicídio e, enfim, gente, é muito pesado, então só leia se você se sentir apto, com a mentalidade forte para aguentar os possíveis gatilhos que esse livro apresenta. Bom, eu tô muito feliz de trazer esse livro aqui pro canal, meu segundo livro da Colleen Hoover, e todo mundo sempre me falou que eu deveria ler Verity. E como eu me arrependo de ter demorado tanto pra conhecer esse livro é fenomenal, entrou para um dos favoritos do ano e eu não vou me alongar mais, vamos pra essa história. O livro conta a história da Lowen, uma escritora que até que vende os livros dela, mas ela não é famosa, super bem sucedida, conhecida. Ela ganha pouco dinheiro dos direitos autorais e, enfim, ela trabalha com isso, só que ela tá enfrentando dificuldades financeiras. A mãe dela recentemente morreu devido a um câncer, então ela quis sair daquele apartamento que teve muita tristeza, muito sofrimento e começar a vida nova em um outro. Acontece que no meio desse plano ela foi despejada desse apartamento que ela vive, e ao procurar um outro para viver, ela não conseguiu fechar o contrato, porque eles olharam, ó, você tem uma ordem de despejo muito recente, ninguém vai querer fechar contrato com você. E ela sem dinheiro, sem saber pra onde ir, enfim, começou a tentar pensar em maneiras de viver, até que ela recebe uma mensagem do agente dela, o agente literário, dizendo que a editora quer marcar uma reunião com ela. E ela, tá bom, vamos lá, quem sabe a gente não fecha um contrato de um novo livro. E quando ela tá caminhando pro escritório e indo atravessar a rua, um homem é atropelado na frente dela. E ele literalmente morre na frente dela, a cabeça dele explode, ela fica cheia de sangue, ela fica meio em choque assim, né? Tipo, cara, olha o que eu presenciei. E logo um homem chama ela num canto, pergunta se tá tudo bem, se ele pode ajudar. Ela tá meio atordoada assim. E ele leva ela pra uma cafeteria que tem ali na esquina, leva ela no banheiro, tipo assim, tira o sangue dela, começa a ajudar. E aí ele tira a camisa dele, dá pra ela. E ela fica, oh my god. E aí, assim, ele é super bonitão e eles acabam conversando um pouco no banheiro. Você vê que surge um clima, mas aí a Lowen mesmo pensa, tipo, eu nunca mais vou ver esse cara na minha vida. E, enfim, cada um segue o seu caminho. Chegando no escritório da editora, quem é o homem que está liderando a reunião que a Lowen estava indo? Exatamente, o bonitão da camiseta. Então você já fica, uou, coincidência? Será? E aí, enfim, ela fica meio em choque, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí ela descobre que esse cara se chama Jeremy. O Jeremy, ele é casado com a Verity. A Verity é uma escritora super famosa, super bem sucedida, vende milhares de livros, é super famosa. E a Verity tá passando por uns problemas de saúde que, assim, eles não podem entrar em detalhes. A Lowen, inclusive, tem que assinar um contrato de sigilo, porque ela não pode divulgar essa informação pra ninguém. Mas a Verity sofreu um acidente de carro e desde então tá muito mal e ela precisa de uma ajuda para escrever os próximos e últimos 3 livros da série. A série tem 9 livros, a Verity já escreveu 6, mas por conta dessa situação da saúde dela, ela não vai conseguir escrever sozinha os próximos. Então ela estava procurando uma coautoria, um autor que pudesse ajudar ela nessa missão. E ela achou a escrita da Lowen muito parecida com a dela, ela resolveu chamar a Lowen. E a Lowen no início fica meio em choque, assim, porque ela é uma escritora muito low profile. Ela não participa de lançamentos, ela não faz noite de autógrafos, ela não tem redes sociais, ela não fala com os fãs, ela não recebe feedback de leitor. Ela, assim, se isola na caixinha dela, ela só escreve porque ela ama. Então ela não consegue pensar na proporção que vai ser se juntar a Verity, que é uma escritora, assim, mega famosa, porque ela não sabe se ela vai conseguir lidar com as críticas, comparecer aos eventos sociais, e, enfim, etc. Mas o dinheiro é muito dinheiro, e a Lowen tá precisando muito. Aí o Jeremy, o homem bonitão da camiseta, pede pra ficar a sós com ela. E ele fala, bom, já nos conhecemos, Lowen, você precisa aceitar, porque eu acho que tem tudo a ver com você, você pode pedir mais dinheiro, o advogado tá botando pra baixo, sobe esse valor, fala que você não quer entrevistas, então a gente pode colocar no contrato, mas assim, você precisa aceitar, é uma oportunidade. E ela fica um pouco tocada com isso e resolve aceitar.
E aí o Jeremy já adianta pra ela, olha, a Verity tem no escritório dela diversas caixas com papéis, rascunhos, esboços de personagens do universo, de todos os livros. Então, assim, eu acho que seria uma boa você ir lá pra nossa casa, ficar um pouco lá, começar a trabalhar nesses arquivos que já tem lá, porque eu nunca li os livros da minha mulher, eu não vou saber organizar, então talvez te ajude, né, a escrever os próximos 3 livros. E a Lowen fica, cara, e na casa deles? Que esquisito, né? Bom, mas eu não tenho onde morar. Ela não conta pra ele essa parte, né? Então ela pensa, bom, vai me ajudar a trabalhar no projeto dos livros, eu vou conhecer a Verity e eu vou ter onde ficar até eu conseguir organizar minha situação financeira. Tá bom, ela resolve ir. Chegando na casa, é uma mansão assim gigantesca, imponente, com um portão gigante, com um lago gigante assim na frente, cheio de tijolinhos e aquela coisa maravilhosa. Ela já fica em choque, porque ela diz, cara, a minha casa cabe, né, na primeira sala, assim, a casa é gigantesca. E quando ela chega, ela logo conhece o Crew, o filhinho pequenininho do Jeremy e da Verity. Ele tem, sei lá, seus 6 anos. E ela acha muito fofo e tal. Só que quando ela conhece a Verity, ela percebe que a situação médica dela tá muito mais séria do que o Jeremy quis passar. Não é que a Verity precisa de ajuda para escrever, não vai ser uma coautoria. A Verity tá em estado vegetativo, ela não tem como escrever. Então, ela tá meio que catatônica, ela fica olhando assim, ela consegue olhar, ela come, ela dorme, mas ela não controla a bexiga, ela não tem movimentos, ela não expressa, ela não fala. Então, assim, ela tá lá, sabe, de cama. É feio falar, né? Mas é tipo um peso. Não tem reação, não faz nada. Então, assim, o Jeremy contratou uma enfermeira durante o dia, né, até de noite, pra cuidar dela, trocar a fralda, ter todos esses cuidados, porque ele ainda precisa cuidar do Crew, cuidar da casa, trabalhar, enfim, lidar com tudo na vida deles. E logo a Lowen descobre que eles tinham 2 filhas gêmeas, 2 meninas, e as 2 morreram. E elas morreram com 6 meses de diferença. Uma teve uma reação alérgica super forte a amendoim, que era uma coisa que ela já tinha alergia, e a outra morreu afogada. Então, além do Jeremy ter que lidar com tudo isso, ele ainda tinha perdido as 2 filhas. E aí logo a Lowen percebeu que não era uma situação fácil, aquela família estava de luto, estava sofrendo, estava enfrentando assim muitas coisas, mas ela precisava concluir o trabalho, ela precisava, enfim, ela estava ali por um motivo. Então ela se focou no escritório da Verity e começou a vasculhar todos os cadernos, rascunhos, esboços e todos os papéis jogados que estavam ali que podiam ajudar ela a dar continuidade nos livros. E aí ela achou um manuscrito, assim, uma espécie de livro, um diário escrito à mão, e logo ela percebeu que era da Verity. No começo ela ficou meio assim, tipo, cara, eu não posso ler o diário dela, é uma coisa muito particular. Mas ao mesmo tempo, ela queria conhecer mais o íntimo da Verity, conhecer mais a pessoa da Verity, para tentar se aproximar um pouco da maneira como ela via o mundo e assim tentar fazer a escrita dela parecer mais com a da Verity. Uma característica das narrativas dos livros da Verity era que ela colocava a perspectiva vinda do vilão. Então todos os livros eram na visão do vilão, sabe? Do antagonista. E era uma coisa que era muito aclamada pela crítica, mas também um dos motivos pelo qual o Jeremy, o marido da Verity, não queria ler os livros dela. Ele dizia que era um lado sombrio na mente da Verity que ele não queria conhecer, ele não queria acessar, era uma coisa pesada. Então ele preferia não ler, ele leu primeiro e para ele foi suficiente. E quando a Lowen começou a ler esse manuscrito, ela percebeu que a Verity não criava um personagem ao escrever um livro focado nesse tema mais pesado do vilão. Essa, na verdade, era a Verity, porque nesse manuscrito ela narrava acontecimentos da vida dela desde o momento que ela conheceu o Jeremy até o momento que ela teve esse acidente. E ela percebeu que a Verity era assim, era má. Então o livro ele começa a alternar os capítulos. A gente acompanha a narrativa normal da Lowen na casa deles, e aí alguns capítulos, inclusive com a fonte diferente, como se fosse uma fonte mais assim de escrita à mão, as falas do diário da Verity. E, gente, olha, já dou um alerta de gatilho aqui, são coisas muito fortes. Vou dar alguns exemplos. Então, a Verity narra o primeiro encontro que ela tem com o Jeremy, eles se encontram numa festa e tudo mais. E aí, logo, eles engatam num relacionamento, tudo muito rápido e muito intenso. E a Verity fica totalmente obcecada pelo Jeremy. Assim, totalmente. Se ele olha estranho pra ela, ela já pensa, cara, ele me olhou estranho, ele não me ama mais, eu preciso fazer alguma coisa pra ele me amar. E ela tem essa obsessão com o sexo, de querer satisfazê-lo num nível que, assim,
não é muito normal, sabe? Você tem a sensação de que tem algo errado ali lendo os primeiros capítulos, porque assim, ela tem uma coisa sexual que vai além do que é normal, assim, ela ultrapassa alguns limites. Mas tudo bem, a gente pensa no começo que talvez ela seja assim. E ela vai descrevendo os acontecimentos do dia a dia, o relacionamento deles vai avançando, no dia que ele pede ela em casamento e no dia que eles descobrem que estavam grávidos. Gente, eles descobrem que a Verity estava grávida das gêmeas. E essa parte é muito pesada, porque naquele momento a Verity percebeu no olhar do Jeremy que ela já não era mais a coisa mais importante da vida dele. Tudo isso na cabeça dela, tá? Que naquele momento as gêmeas passaram a ser a prioridade. E eu entendo, né, gente? O amor de filho é diferente do amor romance. E ela não gostou daquilo. Ela não queria que as filhas ofuscassem o amor que o Jeremy tinha por ela, que atrapalhassem a relação. Eles tinham acabado de ficar noivos. Tipo, não era... Aquelas crianças estavam estragando tudo. E ela chama as crianças de aquelas coisas. Assim, é tudo muito pesado a maneira com que ela descreve, sabe? Tipo assim, que ela sentia esse peso dentro dela, que ela odiava sentir a vida dentro dela. Gente, é uma coisa pesada. E o que ela resolve fazer? É pesada. Ela resolve fazer um aborto. Então ela pega um cabide de metal, abre e introduz dentro dela pra tentar matar os bebês. Gente, essa cena é muito descritiva, é muito forte. Eu fiquei enjoada lendo, assim, muito forte mesmo. Ela tem um sangramento e tal, acontece que ela não abortou, ela não conseguiu concretizar o objetivo dela. E uma das gêmeas nasceu com uma cicatriz gigantesca na bochecha, causada pelo cabide, né, que o ferro cortou. Mas os médicos não perceberam, né, que tinha sido por causa de uma tentativa de aborto, até porque ela nunca contou pra ninguém. Então eles falaram, às vezes os gêmeos se arranham, se batem mesmo, é uma má formação, é normal, vai cicatrizar, vai dar tudo certo. As gêmeas nasceram e assim, a vida deles se transformou. O Jeremy era um ótimo pai, carinhoso, atencioso, fazia a obrigação dele e não se gabava por isso, sabe? Ele realmente tinha um papel de pai. E a Lowen odiava cada minuto daquela vida. Todos os dias ela pensava em maneiras do que ela poderia matar as filhas dela. Ela tenta matar uma das filhas, enfiando o dedo na goela pra ver se ela morria engasgada no próprio vômito. Porque aí ninguém ia perceber que tinha sido um assassinato, iam achar que tinha sido uma morte acidental. Então assim, é nesse nível pra vocês terem uma ideia do manuscrito. Eu não vou falar tudo porque eu acho que também seria demais, seria muito spoiler. Eu acho que vocês devem ter a sensação de nojo, sabe, aquela sensação horrível que eu tive lendo, porque faz parte da narrativa e da construção do personagem pra você odiar e gostar de alguns personagens nessa história. Inclusive, pelo manuscrito, a gente conhece muito do Jeremy, e eu achei nesse livro ele um personagem muito bem construído. Ele é super cativante, é aquele personagem que você queria ter pra vida, assim. Logo depois de alguns anos, eles engravidam do Crew, e enfim, eles têm a vida e ela não começa a gostar de uma filha, mas não gosta tanto da outra, e essa outra que ela não gosta tanto, provavelmente estava dentro do espectro autista. A professora da creche estava comentando que eles iam levar a filha para fazer um exame, então o Jeremy, tipo, cara, é por isso que ela é mais quieta, e a Lowen e a Verity sempre, tipo, criticava que ela era muito quieta. E aí o Jeremy, olha, por isso você não pode tratar elas assim, e ela fica com mais raiva ainda. E aí chega o fatídico dia que as filhas vão dormir na casa de uma amiguinha. E ao fazer um lanchinho ali de madrugada, a filha que tem alergia a amendoim, sem querer come alguma coisa com amendoim. E todas elas vão dormir e quando acordam a menina tá morta. Ninguém sabia que tinha amendoim naquela comida, ela teve um choque anafilático e morreu. E pela primeira vez a Verity sente aquela dor de perder um filho, ela percebeu que gostava dessa filha e ela coloca toda a culpa na outra gêmea. Tipo, olha, ela sabia que ela tinha alergia a amendoim, foi a culpa dela. Então ela passa a planejar como é que ela vai assassinar a outra gêmea sem que ninguém perceba, fazendo parecer um acidente pra se vingar pela morte da filha gêmea preferida dela. E aí, mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes, né? A filha morre afogada e o Jeremy já perdeu uma filha e agora perdeu a outra. Enfim, ele tá sofrendo muito. E a Verity finge um sofrimento que inclusive dá repulsa, cara. Ela finge que ela tá sofrendo, mas na verdade ela fica, pronto, agora só tem o Crew, que ele fica ali no quarto dele, o Jeremy vai voltar a me amar. Eu vou transar com ele todos os dias, ele vai voltar a me amar como ele me amava no começo. Assim, ela tem uma visão deturpada da realidade que é bizarro. E isso tudo a gente descobre com a Lowen lendo o manuscrito da Verity que estava escondido. Paralelamente a isso, a Lowen tá trabalhando nos livros, né, escrevendo, fazendo as pesquisas, e ela tá cada vez mais próxima do Jeremy. Ele se aproxima, tem aqueles olhares, ela fica muito com o Crew, que é o filhinho, então o Jeremy gosta muito de ver a relação deles, e a Lowen gosta muito desse menino. Enfim, gente, sem muita enrolação, eles acabam ficando.
E logo os dois ficam muito culpados, porque pensa, o Jeremy é casado, a esposa dele tá naquela situação e ele tá ficando com a mulher que tá escrevendo o livro pra esposa. E a Lowen fica culpada porque ela pensa, cara, esse homem não teve tempo de absorver o luto, olha o tanto de sofrimento que ele passou. Ele tá, tipo, usando esse nosso relacionamento como uma muleta pra enfrentar tudo que ele tá sentindo, eu não posso me aproveitar dele. E os dois ficam assim, e ao mesmo tempo, a Lowen começa a notar algumas coisas estranhas na casa. Por exemplo, a enfermeira deixa a Verity no andar de baixo assistindo TV e vai embora porque encerrou o expediente dela. E aí a Lowen tá no escritório e de repente ela vira e vê que a TV tá desligada. Só que ela tem certeza que tava acesa. Então, tipo, quem desligou a TV? E coisas estranhas começam a acontecer e ela começa a imaginar que talvez a Verity esteja escondendo alguma coisa, que ela esteja mentindo e que ela não esteja em coma de verdade. Só que muitas coisas nessa história acontecem que fazem você colocar em dúvida a credibilidade de todos os personagens e a realidade. Será se a Lowen realmente tá vendo coisas ou será se ela tá louca? Será se o Jeremy tá assim porque ele tá lidando com o sofrimento ou ele tá escondendo coisas que ele realmente fez e não quer contar? Será que a Verity tá doente ou ela tá fingindo tudo? O que o Crew, a criancinha, sabe? Então assim, são muitos segredos envolvendo essa narrativa. E sem dar muitos spoilers, no final, depois de muita coisa acontecer, que eu não vou contar pra vocês, vocês vão ter que ler pra descobrir, a Lowen se depara com uma carta. E essa carta coloca em xeque todas as informações que a gente teve até então pelo manuscrito. E a Colleen Hoover encerra o livro com essa bomba na narrativa. O que será que o leitor tem que acreditar? No manuscrito, que acompanhou a gente durante todo o livro e moldou a maneira com que a gente vê os personagens? Ou na carta, que apesar de ter sido o último capítulo do livro, explica coisas que talvez justifiquem acontecimentos e coisas que também não aconteceram durante toda a narrativa. Então você fica, cara, no que eu acredito, na carta ou no manuscrito? E se você for pesquisar aí sobre esse livro Verity, você vai ver que todos os títulos do YouTube, todas as resenhas na internet, todos os posts das redes sociais fazem essa pergunta, carta ou manuscrito? Só que eu acho que você não vai ter essa resposta antes de ler o livro, porque eu acho que são percepções de cada pessoa. Eu acho que você precisa ler para tirar suas conclusões. Mas se você quer saber a minha opinião, eu sou muito mais inclinada para o manuscrito, por diversas razões. Eu acho que eu vou gravar um vídeo especial só falando sobre carta e manuscrito, com spoilers para quem já leu, para quem quiser ter esse debate, porque eu quis ter esse debate com as pessoas quando eu terminei de ler, e eu achei as resenhas muito rasas na internet, não tem nenhum vídeo se aprofundando, explorando, pegando cada argumento e questionando e sabe, relacionando cada um. Então, já que eu senti a necessidade de um vídeo desse na internet, eu mesma vou fazer. Não sei se vai sair aqui no YouTube ou nas minhas redes sociais, então já me segue aí no Instagram e no TikTok, o link tá na descrição pra você não perder esse vídeo, caso eu poste lá nas redes e não poste aqui. Mas eu juro que eu vou tentar postar aqui também, tá? Então, gente, esse livro é um livro pesado. Ele é um livro de romance, mas ele fala sobre família, relacionamentos, mas ele tem muito suspense. E foi o primeiro suspense da Colleen Hoover e eu já fiquei obcecada, eu amei. Eu queria que essa mulher só escrevesse suspense, eu não sei se eu sou muito da vibe romance, sabe? Eu fiquei muito impactada com esse livro, eu devorei em um dia. Assim, tem tantas coisas mais que eu poderia falar sobre esse livro, mas eu também não quero dar muito spoiler pra vocês. Olha que eu já falei muito, geralmente eu falei mais do que geralmente eu falo. Mas assim, os personagens, eles são construídos de uma maneira muito interessante, assim. Tudo se conecta e vale muito a pena fazer essa leitura, vale muito a pena. Eu descobri que tem uma versão estendida desse livro, que na parte da carta, que é no final, ó, deixa eu mostrar pra vocês, é tipo nessa grafia, tá vendo, de carta? Mas o livro, ele é normal. Na versão estendida, a carta é maior, parece que dá mais informações, porque eu achei até um pouco escassa essa carta no final, faltou coisa. Então talvez a Colleen tenha percebido isso também e aumentado, então não é a minha versão. Quem sabe depois eu compro essa versão e leio pra ver se tem alguma diferença. Mas, gente, sério, eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu amei esse livro, virou um dos favoritos da vida, virou um dos melhores do ano, com certeza. E se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários se você acredita na carta ou no manuscrito. Eu tô curiosa, real, porque eu fiz uma enquete no Instagram e deu igual, assim, metade acreditava na carta, metade acreditava no manuscrito, mas eu quero que você me dê os seus argumentos. Eu quero argumentos, justifique sua resposta. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. E eu espero que tenham gostado, gente. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!